Olá! Hoje é dia de Plenamente com a Liliane. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se gostar desse vídeo, curta, comente, compartilhe. O vídeo de hoje é sobre um tema que estamos ouvindo muito falar agora e que será o nosso novo momento pós-pandemia, o novo normal. O que é o novo normal? O novo normal são conjecturas de mudanças e adaptações realizadas por especialistas, historiadores, filósofos, profissionais do comportamento humano, baseado em todos os momentos de crise já existentes na humanidade, como as guerras, as epidemias e as outras pandemias, como a gripe espanhola, por exemplo. Esses especialistas, eles partem da suposição de que é impossível passar por uma crise sem algum tipo de transformação na sociedade como um todo e até pessoal. Eles mostram, através dos seus estudos, como esses outros momentos já ocorridos trouxeram mudanças significativas, fechamentos de ciclos e início de novos ciclos. O novo normal fala de como vamos voltar, pois vamos voltar antes da pandemia ter se acabado totalmente. O isolamento, ele tende a ir diminuindo, mas a pandemia ainda não acabou. Voltaremos à nossa rotina antes do vírus ter se dissipado. Então, não voltaremos da mesma forma. Voltaremos ao normal, mas a um novo normal. Não ao normal de antes da pandemia, mas a um normal adaptado a uma nova realidade de uma sociedade que está vivendo uma pandemia e diversas outras crises decorrentes dela. Todos esses estudos, eles são suposições, pois não dá para prever de forma precisa quais dessas mudanças vão se consolidar como um novo padrão e quais vão existir só por um tempo. Essas pesquisas, elas apontam tendências de mudanças que só depois de um tempo poderão ser confirmadas ou não. Ainda, segundo os especialistas, todos os fatos históricos afetam a história. E esse fato que estamos vivendo agora, pela primeira vez, diferente das outras guerras e pandemias, envolveu o mundo todo. É a primeira vez na história que sofremos todos juntos pela mesma coisa. Então, gente, qual será o novo normal de que todos tanto falam? Não dá para saber exatamente. Como eu disse, ninguém tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. O que nós temos são sinais de situações que já vinham ocorrendo antes da pandemia e que se intensificaram com ela, e outras que surgiram já de forma muito intensa na pandemia. Uma delas é a mudança da era pós-industrial para a era da tecnologia, chamada pelos especialistas de indústria 4.0. Essa é a era da internet, da robótica, da inteligência artificial, da telemedicina. A era da tecnologia, ela se consolidou com a pandemia. O tempo, ele não passa só com a mudança no calendário. O tempo passa para o ser humano quando ele é obrigado a pisar em um novo degrau. Aparece um muro diante de nós que mostra que não dá para continuar nesse patamar. Então a gente sobe. Em relação à tecnologia, foi assim para muitas empresas e até mesmo pessoas agora. Uma outra tendência que se apontou e tende a se intensificar é o trabalho remoto e a educação à distância. Claro que isso não será imediato e possível para toda a sociedade ou para todos. Nós somos seres relacionais e nada vai substituir a presença. Mas já há muitas situações em que esse tipo de atividade se mostrou mais satisfatório. Tem estudos que mostram que muitas empresas privadas já se desfizeram dos seus locais físicos. O trabalho ele foi transferido porque a despesa é muito menor para o empreendedor. Mas essa não é uma realidade de todos, nem dá para fazer em todas as áreas de atuação. Mas é uma tendência que vai mesclar trabalho presencial e remoto. E em muitos casos o trabalho remoto vai se consolidar cada vez mais.
A educação à distância também será uma opção cada vez mais apresentada como possibilidade para certos graus da educação, devido à praticidade e ao comodismo em relação aos centros urbanos de grandes distâncias e fluxos de carro. E até mesmo aos custos de cursos que as pessoas gostariam de fazer fora da sua cidade. Claro que essa discussão, intensificação do ensino à distância, não será também para todas as idades de formação, mas é uma tendência que tem se tornado cada vez mais real de acordo com o grau de benefício e malefício. Se antes o ensino à distância nos cursos universitários e de pós-graduação eram vistos com certo preconceito, hoje passaram a ser vistos como uma possibilidade muito válida do campo do saber. Uma outra tendência que já se visualiza é uma cobrança maior para as empresas em relação à responsabilidade social. Gente, algumas empresas vão mudar por pressão, outras por consciência. E só as mudanças por consciência são duradouras. Outro aspecto que já se vislumbra é a revisão de hábitos de consumo. É que quando terminar esse problema de saúde pública, passaremos por uma conjuntura complexa de crise política e econômica. Isso reflete na moda e nos hábitos. Já está se instaurando a moda do menos é mais. Os sites internacionais já falam que hoje está na moda consumir menos. O problema é que moda passa, que nem fase, que nem doença. Dá e passa. Hoje consumiremos menos pelas circunstâncias que estamos passando. Na próxima estação, podemos voltar a consumir mais. Toda mudança que não é realizada pela conscientização e sim pelo medo não se mantém. Acaba quando o medo passa. Mas, como ainda teremos a crise econômica para lidar, essa tendência se manterá por um tempo como um novo normal. Agora, consumir menos é uma necessidade. Mas isso vai se consolidar como um hábito definitivo? Não sabemos. Ainda não dá para afirmar. Outra situação que se intensificou muito foi o delivery e a venda remota, que já vinham se instalando e vieram para ficar como uma nova realidade. Porque ainda depois que o vírus tiver sido vencido, muitas pessoas continuarão com medo de aglomerações e de conviver tão de perto. É provável que a sociedade tenha um trauma cultural que demore um pouco a passar. Algumas pesquisas sugerem que demoramos em média 2 anos para nos recuperarmos do trauma. Outra situação é que as pessoas se adaptaram com o conforto e a praticidade desse tipo de venda. Por isso, a tendência do comércio passar para o plano virtual tende a se manter. Uma outra tendência, ainda que já se vislumbra, são os shows e espetáculos online, museus, peças de teatro. Gente, a interação não é a mesma coisa, né? Porque nós precisamos dessa interação. Mas isso é uma possibilidade segura que teremos por um tempo, principalmente em relação à segurança em espaços fechados. Outra situação que já se intensificou com a pandemia foi a busca por novos conhecimentos. Já existem estatísticas que mostram como se avolumou a oferta de conteúdos online na quarentena. Lives, vídeos, cursos, e as pessoas elas estão cada vez mais sedentas por buscar informações e conhecimento. Só que informação é uma coisa, conhecimento é outra. Se agregarmos toda essa oferta de conhecimento à nossa vida, poderemos responder melhor como seres humanos. E como fica o ser humano nesse novo normal? Será que todos mudarão de fato? As situações de crise já demonstraram que podem despertar o que é de melhor, mas também o que há de pior em cada um de nós. Em relação aos seres humanos, o que se fala é que essa situação favorece o fortalecimento de valores como solidariedade e empatia. Estaremos em uma sociedade em que a carência social e financeira terá se acentuado muito pela economia parada por tanto tempo.
Então vai ser inviável voltarmos a uma sobrevivência egoísta, sem pensar em ninguém, porque o desespero e a miséria ficará batendo em todas as portas. Não será justo, íntegro e não será viável cada um continuar pensando só em si. A mudança para uma sociedade mais fraterna vai ser uma necessidade imediata para voltarmos a crescer como sociedade. De que adianta sobreviver sozinho se não há nada para compartilhar? Sem a chance de ressignificar o que é o valor da vida, da ética, da família, da nação e do grupo social a qual pertencemos? Mas isso não é tão fácil assim. Mudar um ser humano não é da noite para o dia. Mas essa é a melhor mudança que a crise pode nos oferecer se nós nos dispusermos a trabalhar sinceramente por ela, de corpo e alma. O novo normal é a possibilidade que se apresenta após a destruição da pandemia de reconstruirmos o nosso modo de vida juntos. Se será melhor ou pior, depende evidentemente de cada um de nós. Não é algo que vai ser dado gratuitamente. Vai ser melhor se cada um de nós trabalhar para que as transformações sejam positivas. O nosso protagonismo pode transformar muita coisa, porque está tudo aqui, está tudo sempre aqui.